Olá, espero encontrar todos com saúde aí do outro lado. Hoje quero convidá-los a fazer um percurso novo, discutir um tema bem instigante, muito interessante, que é o tema da triangulação originária. Esse termo pode parecer um pouco estranho para aqueles que não conhecem a psicanálise, mas basicamente, com o termo triangulação originária, a psicanálise está falando da montagem do caráter, da montagem da personalidade humana. Para a psicanálise, o ser humano é um ser que é construído por outras subjetividades. É até o que comumente chamamos de intersubjetividade. Ele, para se montar como pessoa, ele precisa ser humanizado. De alguma maneira, ele precisa passar por um circuito subjetivo. Por isso, o que o ser humano é, de alguma forma, é aquilo que outros puderam ser antes para ele. Não há como a criança se constituir como identidade, como ser, sem passar pelo filtro subjetivo de outros seres humanos. Então, basicamente, o que eu estou afirmando logo no começo dessa palestra é que se humanizar significa ser humanizado por outras pessoas. Existir como pessoa, existir como eu, significa, portanto, sofrer um processo de fabricação, passar pelo circuito das subjetividades de outros seres humanos, de outros cuidadores primários que vão lentamente, oferecer parte dos seus cuidados, parte dos seus interesses para constituir esse novo ser que vai lentamente se formando. Então entendam que na psicanálise o eu não é propriamente uma estrutura natural. Ninguém nasce com um eu, ninguém nasce com um ego. Nós vamos formar o ego, nós vamos formar a personalidade. E é aí que está o X da questão. Não é fácil entender que quando nós falamos dessa fabricação, nós estamos falando de um estofo, de um material que não é propriamente um material só físico, fisiológico. É certo que os nossos primeiros cuidadores, os nossos pais, primeiro são suportes para a vida orgânica, para a vida material. É fácil de lembrar que a mãe é esse primeiro reservatório, contra as nossas necessidades básicas, contra as carências básicas do ser humano. O ser humano, ele tem fome e a mãe serve como alimento. O ser humano tem frio, os seus pais irão lhe dar abrigo, um cobertor. A criança, ela vai ter necessidades orgânicas como a urinação, a defecagem, e lentamente ela será ensinada, ela será fabricada para que ela possa reagir de forma adequada no meio. É muito importante entender, então, que quando nós falamos dessa fabricação, nós estamos falando de algo ligado ao cuidado humano. A criança, diferente de outros animais, até mamíferos superiores, entre os mamíferos superiores, a criança humana é o animal menos preparado para a vida solitária. Se ela for deixada sozinha, se ela não tiver o apoio dos pais, ela simplesmente morre. Ela não pode continuar viva, ela não consegue sobreviver. Então entendam, vejam, como é importante aí o cuidado. E é exatamente por esse motivo que o tempo de infância do bebê humano é um tempo tão extenso. Ela passará aí o seu primeiro momento de infância por 5, 6, 7 anos,
até que esteja razoavelmente preparado para ganhar o mundo externo, para começar a frequentar algumas instituições. É lógico que isso pode encontrar certas diferenças de pessoa para pessoa, de cultura para cultura, né? Há crianças que saem mais cedo de casa, outras crianças que saem mais tarde, mas, grosso modo, poderíamos dizer que a infância humana é sempre muito extensa. Quando ela nasce, ela vive um período que é um período que comumente nós chamamos de dependência absoluta. Vejam, dependência absoluta. Ela, ao se desenvolver, ela vai diminuindo essa dependência absoluta. E aí, do segundo, do terceiro, do quarto ano em diante, ela já começa a esboçar uma maior liberdade. Ela vai lentamente entrando num período que pode ser chamado de dependência relativa, até chegar a um processo maior de emancipação, né? Que isso vai se dar depois dos 7, 8 anos, né? Em que ela começará a sair de casa. É aquilo que Freud chamou de período de latência. É um período em que ela começa a se afastar do núcleo parental e começa a ter relação com os agentes culturais secundários, com professores, com formadores, né, culturais externos. Vejam que esse processo é um processo lento, gradativo, e que vai passar necessariamente por esse circuito que há pouco eu chamei de intersubjetividade. Para que a criança se humanize, se torne um ser humano, ela deve ser convidada a se humanizar. Ela deverá necessariamente ser amada, querida, desejada pelos seus cuidadores. Vejam, né, que aí nós entramos em uma outra parte daquilo que chamamos de necessidades humanas. É verdade que ele necessita de coisas materiais para sobreviver, para continuar vivo, mas ele também necessitará logo de amor, de carinho, de atenção. E essas necessidades subjetivas, à medida que a criança vai se desenvolvendo, vão aumentar cada vez mais. Ele sairá dessas necessidades grosseiras, necessidades, né, brutas, para as necessidades mais sutis, mais subjetivas. E isso fará com que lentamente, gradativamente, ele se vincule ao mundo externo a partir desse preparo que ele sofre dentro da casa de seus pais. Vejam que é um processo complexo, não é simples, né? É importante até ressaltar que antes da psicanálise não se entendia muito bem como é que isso se dava, como é que a criança podia existir como um ser em formação e de repente se tornava um adulto. Na época do Freud ainda existia a crença ingênua de que a criança era praticamente um adulto em miniatura. Ela, até mesmo a roupa dela, se vocês olharem, né, para fotos do século XVIII, XIX, entrada do século XX, a criança veste roupas de adulto, mas é um adulto em miniatura. Um adulto, né, que era pensado a partir do modelo propriamente adulto. Só que, paradoxalmente, esse pequeno adulto era também um sujeito desprovido de sexualidade. Por muito tempo se defendeu a ideia de que crianças eram assexuadas. Não havia nada de sexual, né, na vida infantil. É como se a sexualidade brotasse de repente na adolescência, na juventude. É bom até que se saiba que nem a adolescência existia. Não se falava na época do Freud, né, de adolescência. Se falava de juventude,
Por isso, né, o termo genérico juventude abarcava tudo aquilo que surgia com a superação da infância. Quando a criança deixava propriamente de ser criança, ela era jovem. Hoje nós sabemos que não é isso que ocorre. É por isso até que surge uma nova especialidade, que é uma espécie de linha dentro da psicanálise, a psicanálise de adolescentes. Psicanalistas que se especializam cada vez mais em analisar só o adolescente, em trabalhar só com adolescentes. Por quê? Porque o adolescente não é mais uma criança, mas também não é ainda um adulto. Por isso, ele é uma lacuna, ele é uma forma transicional entre uma coisa e outra. Vejam, né? Como esse entendimento foi importante para perceber que o caráter vai se montando, vai gradativamente se organizando. Isso não ocorre, né, às custas de um desenvolvimento meramente natural, biológico. Algumas pessoas falaram muito de evolução, esse é um termo até muito usado, né? Evolução, como se a criança estivesse destinada a evoluir no sentido caracterológico. E nós hoje entendemos bem que a evolução orgânica, a evolução fisiológica, não tem muito a ver com o chamado desenvolvimento psíquico. Hoje, dentro da psicanálise, se faz uma distinção muito clara entre evolução, que é algo mais biológico, algo que está ligado mais ao corpo, algo que está mais ligado aos instintos, algo que já está pré-programado, e aquilo que nós chamamos de desenvolvimento. O desenvolvimento não é uma coisa ligada à parte fisiológica. O desenvolvimento é o desenvolvimento da parte psíquica, da parte cognitiva, da parte da inteligência. Não só a inteligência no sentido intelectual, mas também a inteligência emocional, aquilo que se desenvolve afetivamente. Vejam que isso faz com que possamos entender a importância da infância, o quanto a infância é importante para definir razoavelmente se o indivíduo é normal ou anormal. Quando nós falamos dessa triangulação originária, o que nós estamos querendo afirmar, com outras palavras, tecnicamente, é que a criança é montada a partir daquilo que chamamos de identificações. Ela vai se identificar e, a partir das identificações, formar o seu eu. O primeiro objeto de identificação é a mãe. O primeiro objeto que serve como modelo para o eu da criança. A criança, logo depois do 6º, 8º, 9º mês, ela já começa a perceber a mãe não mais como um pedaço do seu corpo, como uma parte do seu eu físico, como agora como um ser à parte, como uma espécie, né, de objeto externo ao seu corpo. Isso vai fazer com que a criança saia da sua interioridade para a exterioridade, saia de um ensimesmamento, né, inicial para uma aventura no mundo externo, no mundo do seu entorno. Em outros termos, para simplificar, a criança vai percebendo o tu. A criança que agora se reconhece como um eu, já se organizou razoavelmente, já consegue ter uma percepção mais realista do mundo externo, à medida que concebe o seu próprio eu, consegue também conceber aquilo que não é o seu eu, um não eu. Esse primeiro não eu é a mãe. É exatamente quando a criança tem a percepção
de uma coisa que não é o seu eu, de algo que está à parte, de um objeto que está diante do seu eu, é que vai existir exatamente essa primeira identificação. O psicanalista francês Jacques Lacan, ele usou o termo fase do espelho para falar exatamente desse processo de formação identitária. Ele diz que a fase do espelho começa próximo ao 6º mês de idade e vai culminar com o 2º ano de idade. Para ser mais correto, 18º mês, mas para arredondar, o 2º ano de idade. Então, do 6º mês até o 2º ano de idade, a criança vai reconhecendo cada vez mais os objetos do mundo, vai saindo, da sua interioridade, da sua base propriamente, meramente interior, para aquilo que é externo, para aquilo que tem a ver com os objetos. É aí que temos o binômio tão comum da filosofia, o binômio constituído de sujeito e objeto. Ele já se reconhece como sujeito, por isso reconhece o objeto, e quanto mais reconhece o objeto, mais se reconhece como sujeito. Daí a metáfora do espelho. Próximo ao 2º ano de idade, a criança já está habilitada a entender a sua imagem, a compreender razoavelmente a sua imagem. Ela já consegue entender que tem um eu. E à medida que essa percepção egóica aumenta, ela consegue também perceber a mãe como um objeto à parte, como um ser à parte, que dentro dessa base linguística que usamos seria o tu. Seria esse outro que se mostra como diferente e semelhante ao mesmo tempo. É por isso que espelho. A criança se reconhece na imagem da mãe. É como se ela estivesse olhando para um espelho. E ao perceber a imagem da mãe em sua inteireza, em sua parte, em seu aspecto mais completo, ela consegue também, num sentido reversivo, perceber o seu próprio eu, perceber o seu próprio ego. Isso que nós chamamos de primeira identificação, ou identificação primária. A identificação primária é a primeira base da triangulação originária, ou seja, a criança inicialmente se identifica com a mãe, com a sua imagem, e ao se identificar com a mãe, vai montar a sua autoimagem a partir do resíduo, retirado da imagem da mãe. Então vejam, que essa identificação primária é crucial para que a criança se sinta um ser real, possa conceber o seu eu como um eu verdadeiro, como um eu no mundo. É evidente que a diferença aí entre a evolução e o desenvolvimento está exatamente no fato de que o que é pertinente à evolução, o que é pertinente à parte biológica, orgânica, acontece por força daquilo que é inato, daquilo que é natural. No caso do desenvolvimento, não é bem assim. Deveria ser tão tranquilo e programado como é o caso da evolução fisiológica. Mas no caso do desenvolvimento, nós já entramos no circuito que chamei de intersubjetividade. A criança, para se desenvolver, ela precisa ser amada, ela precisa ser desejada. Se acontecer dela nascer biologicamente e não for amada, não for querida, desejada profundamente pela mãe, ela corre um grave perigo de existir só como o corpo, só como parte biológica, mas não se desenvolver como pessoa. Eu brinco, às vezes, no consultório, de que existem indivíduos que são verdadeiros embriões psíquicos. São gigantes, pessoas normais,
fisiologicamente, fisicamente, mas com um desenvolvimento mental minúsculo. Ou seja, esses indivíduos evoluíram no sentido biológico, mas não se desenvolveram no sentido mental, no sentido emocional. Ficaram presos, né, a certas fixações, a certos embotamentos. E isso vai fazer com que haja um grave risco, né, a falta de desenvolvimento desse caráter, dessa personalidade em formação. Então entendam bem que quando nós falamos da identificação primária, nós estamos falando do primeiro momento da normalidade, do primeiro momento em que a criança se vê no mundo, em que ela lentamente vai saindo, né, daquele escopo mais fechado da sua interioridade para o escopo mais aberto da exterioridade. E para que ela tenha autoconfiança, para que ela acredite em si mesma, para que ela possa ter relações favoráveis, agradáveis com o externo, é necessário que ela seja amada. É necessário que ela tenha condição de ter o suporte emocional, além do suporte físico, da comida, das necessidades básicas, ela precisa também ser preenchida dessas necessidades subjetivas, dessas necessidades emocionais. Aí entendam, né, que ao falar nisso tudo fica muito mais complicado. Por quê? Porque a identificação primária é o primeiro movimento para a humanização da criança, para a humanização de um ser que era meramente um animal, um ser em si mesmado, um ser que só estava preso às necessidades, para um ser que desabrocha, para um ser que vai surgindo cada vez mais como humano. Por isso eu afirmei no começo, né, que nós não podemos pensar na humanização de uma criança sem ela ser chamada a essa humanização. E ela é chamada pelo amor dos pais, pelo interesse dos pais. Uma criança desejada, uma criança amada, ela estará disposta a se exteriorizar, ela estará disposta a se mostrar, a existir. Lembro até que, etimologicamente, o termo existir, existere, significa sair de uma casa, expor-se. Então, na verdade, aquele que existe precisa sair de si mesmo, precisa ter confiança para ter relações positivas, relações satisfatórias, adequadas com o mundo ambiental. E quando a criança não é amada, quando ela não tem bem essa boa identificação, ela sofrerá um processo de atrofia dessa exteriorização. Ela terá dificuldade propriamente de ganhar o mundo, de ter uma relação eufônica, harmoniosa com o meio externo. Então entendam bem aí como esse triângulo originário para a formação da personalidade precisa começar bem. E nem sempre isso ocorre. Por quê? Porque aí não depende só do lado biológico e natural. Imaginem a situação de uma mãe psicótica, de uma mãe depressiva, de uma mãe ansiosa patologicamente, ou desinteressada, apática. Tudo isso pode ser algo catastrófico para a formação inicial do bebê. Isso pode significar uma terrível ameaça à formação do lado normal da criança. Vejam que esse primeiro movimento em direção à mãe é o movimento inicial de formação da normalidade, daquilo que consideramos vida sadia. Não há ninguém normal que não tenha passado pelo filtro de uma mãe suficientemente boa, como diria Winnicott. Ou seja, a criança precisa passar por essa mãe suficientemente boa, por uma mãe afável, interessada, solícita.
E é isso que irá inaugurar esse primeiro momento daquilo que chamei de triangulação originária. É a primeira identificação. Só que a criança, mesmo sendo amada, mesmo sendo desejada, mesmo estando, dentro desse aspecto positivo da relação com a mãe, chegará um momento em que ela terá que fazer um movimento de distanciamento que nós chamamos de desidentificação. Ela primeiro se identifica, ela estará identificada primariamente com a mãe, mas depois de uma certa idade, ela precisará sofrer um processo de desidentificação. Próximo ao terceiro, o quarto ano, a identificação primária cede a uma outra identificação, a identificação que chamamos de secundária. Então, primeiro acontece a identificação primária com a imagem da mãe, com a função materna, se quiserem, e depois acontece a segunda identificação, a identificação secundária com a imagem do pai, com a função paterna. Entendam que a criança, no tempo certo, ela vai se desidentificar. Ela só vai se desidentificar porque ela estará preparada, nessa idade de 3, 4 anos, a produzir uma outra identificação, que é a identificação com o pai. Ela deixará a mãe, lógico que a mãe foi internalizada, foi colocada no seu mundo interno como um dos pilares, da sua vida psíquica, mas agora ela se identificará com o pai, e ao se identificar com o pai, irá internalizar também a imagem do pai. É isso que a escola inglesa de psicanálise chamará de interiorização das imagos paternais, ou seja, é a interiorização da imagem da mãe e do pai. A partir do momento em que ela se identifica com o pai, uma outra parte importante será colocada no seu mundo interno para que ela possa propriamente existir como pessoa. Entendam que da mesma maneira que ela precisa ser amada, desejada, querida de forma geral pela mãe, ela precisará também sentir esses sentimentos positivos da parte do pai. À medida que ela é amada, à medida que ela é protegida pelo pai, ela vai lentamente interiorizar esse outro ser, esse que vai interromper a díade iniciária entre o bebê e a mãe. Por que ele precisa interromper? Porque se o pai não interromper, a criança ficará apegada incestuosamente à mãe. A criança não pode morrer no paraíso. Brinca-se sempre, que a mãe é uma espécie não de pessoa, mas na verdade é um território, é o território mãe, é um mundo, o mundo de causa do próprio bebê, o mundo originário da personalidade humana. É o primeiro objeto contra a ansiedade, contra os medos, que surgem de diversas fontes. Vejam que essa relação é importantíssima. Só que é uma relação que precisa, no tempo certo, também ser interrompida. O pai é esse agente da lei, como chamamos comumente, O pai é o agente da norma, é aquele que vai castrar simbolicamente essa ligação simbiótica, essa ligação intensa e extrema entre a criança, o bebê e a mãe. Quando o pai surge como terceiro do triângulo originário, ele surge como esse terceiro que vai impor a restrição de colocar a mãe do lado, a mãe como um objeto também secundário. No complexo de Édipo, nós pensamos isso na ideia de que a criança sofrerá um complexo chamado de castração para abandonar o amor pela mãe. Ele vai perceber
que a mãe já tem um dono, que a mãe já é amada, né, por um homem que é o seu pai. E à medida que a criança se identifica com o pai, ela aceitará a autoridade do pai, ela aceitará a ideia do direito que o pai tem sobre certos corpos, o que inclui o seu corpo. O pai terá o poder legal, né, de orientar, de ter um certo domínio, um certo controle, né, sobre os instintos da criança, e ao mesmo tempo o pai tem o poder, né, sobre o corpo da mãe. Ela perceberá, é lógico que não entenderá isso como um adulto, mas perceberá que a mãe é um objeto sexual do pai. Por isso, não pode ser o seu objeto sexual. Isso levará a um processo de dessexualização da mãe. E é essa dessexualização da mãe que fará com que a criança se desidentifique com a imagem da mãe e se identifique com a imagem do pai. Mas depois de estar identificada com a imagem do pai, como esse agente da castração, da interdição, ela com o tempo também precisará se desidentificar da imagem do pai. Por quê? Porque se ela fica identificada ao pai de uma forma exagerada e intrusiva, ela não formará o seu eu, ela não formará a sua parte identitária. Por isso, ela se identifica com a mãe, se desidentifica, se identifica com o pai e se desidentifica. E ao se desidentificar, ele vai produzir uma coisa que poderíamos chamar de síntese egóica. Penso até esse movimento do Édipo, né, a partir de um termo que inventei conceitualmente, porque parece esclarecer o que ocorre, né? É aquilo que eu chamo de dialética do ser para ser. Ou seja, o indivíduo dialeticamente, primeiro tem a mãe como tese, o mundo é constituído de mães, a matéria-prima do mundo, né, é a mãe formadora, a mãe é tudo, e lentamente ele vai sofrer, né, um processo de corte dessas crenças. Ele vai ter que aprender que além da mãe existem outros seres. Nós até chamamos isso de sexuação. Não vou entrar nesse ponto, porque é um outro ponto mais complexo, mas ele vai perceber as diferenças sexuais com o tempo. Nem tudo no mundo, né, é feito de mulher. Num sentido técnico, né, ele perceberá a diferença entre o órgão sexual feminino e o órgão sexual masculino. Se é um menino, ele perceberá que ele tem uma coisa parecida com o do pai. Ou seja, né, veja que nesse sentido ele tem algo mais próximo ao pênis, ao falo. E isso vai fazer com que ele se identifique. E ao se identificar com o pai, ele vai imaginar que tem as mesmas prerrogativas, embora não possa ter, né, a mãe como objeto sexual, mas ele terá uma mulher no futuro. É isso que formará na personalidade da criança aquilo que chamamos comumente, né, de ideal do ego. O ideal do ego, ou superego, né, é exatamente essa parte de vinculação, de identificação com a imagem do pai. E quando ela se identificar com a imagem do pai, ela terá que com o tempo se desidentificar e produzir uma síntese. Então a mãe é a tese, o pai a antítese, e a criança, o ego, formará aquilo que é chamado de antítese. E é aí então que surgirá o eu. É aí que de forma residual teremos a personalidade, né, da criança, um caráter à parte. Por isso, nós somos aquilo que residualmente os nossos pais foram, né, para a nossa vida mental. Daí a importância dessa triangulação, a importância de ter uma relação positiva, uma relação amorosa, uma relação afetiva com esses seres. Porque, como eu expliquei,
Isso não é uma coisa que se forma, né, de maneira natural, de maneira biológica. Os pais podem amar, estarem preparados, né, para realizar bem essa triangulação originária, mas podem ser também verdadeiros desastres. Podem levar a criança a se desconhecer, podem levar a criança a não se reconhecer como pessoa. E isso vai ser muito triste, por quê? Porque teremos muitas vezes os chamados distúrbios mentais, teremos aquilo que é mais negativo na personalidade humana, as doenças neuróticas, doenças psicóticas, pervertidas e assim por diante, né? Então entendam bem que esse processo que chamei aí de triangulação originária é a base de formação desse caráter. E como depende do campo emocional, é muito importante entendermos que os pais precisam corresponder de forma positiva às expectativas da criança. Os pais precisam estar preparados, né? Precisam muitas vezes se treinar a amar, a sentir propriamente vínculo genuíno, real com aquela criança que se forma. Infelizmente, né? Esse é o ideal, nós estamos falando daquilo que é ideal, mas nem sempre isso ocorre. Muitas vezes a criança é constituída a partir do vazio, é constituída a partir do sofrimento, a partir da dor, daquilo que é incerto. Ela pode simplesmente, né, ser chamada ao mundo e ser, diríamos, jogada sem nenhum sentido no ambiente. Pode não ser protegida, pode não ser respeitada, pode não constituir algo importante aos seus pais. E quando nós falamos de vida emocional, quando nós falamos de vida afetiva, quero que vocês entendam bem que nós estamos falando aí dessa parte emocional que nasce da doação dos cuidadores, dos adultos à criança. Os pais precisam estar dispostos a se doar, a dar condição para que a criança sinta o apoio, o aconchego propriamente da sua relação emocional. Sem esse tipo de coisa, sem esse cuidado, sem esse abrigamento inicial, a criança pode se constituir sobre um vazio, sobre a falta propriamente de relações emocionais e afetivamente significativas. É isso que trará, né, muitas inconformidades mentais, é isso que fará com que a criança muitas vezes, né, desenvolva distúrbios sérios na sua vida mental. Num próximo vídeo vou voltar a falar um pouco mais sobre essas possibilidades neuróticas, né, esse desvio, a possibilidade da formação de distúrbios psíquicos. Mas o que quero que vocês entendam bem, né? E nesse vídeo tentei passar exatamente isso, é que ao falarmos da personalidade humana, nós estamos falando exatamente dessa personalidade que passa pelo circuito da intersubjetividade. A sua subjetividade é formada por outras subjetividades. O seu caráter é formado por outros caráteres, é formado por outras pessoas. É aí que existe o X da questão, né? Ao mesmo tempo que ela pode ter uma relação com pessoas equilibradas, com pessoas normais, ela pode ter a relação com pessoas neuróticas. É por isso que sempre digo que essas coisas nós não escolhemos, são fatos da existência. Você pode nascer numa família equilibrada, de pais afetivamente equilibrados, mas pode nascer também em famílias equilibradas, desinteressadas, abusadores. Então tudo isso é possível. É isso que faz com que haja tantas possibilidades existenciais, né? Por quê? Porque não é certo, não é por força propriamente, né, da biologia que a criança vai se formar como um eu. A parte biológica é uma parte importante, é lógico que é o suporte da vida mental, mas só a vida biológica
não diz o que é o ser. O ser é mais do que um corpo. O ser é um ser que se reconhece como um eu, como alguém que precisa ter autoestima, amor próprio, autorrespeito. E esses sentimentos são sentimentos que nascem como desdobramentos daquilo que ela sente. Ela poderá ter autoestima, ela poderá ter amor próprio, autorrespeito, se ela sentiu isso da parte de seus cuidadores. Se ela foi amada, ela terá amor próprio. Se ela foi respeitada, ela terá autorrespeito. Se ela foi criada num clima, né, de harmonia, de amor, de certo equilíbrio psíquico e circunstancial, isso vai fazer com que ela tenha também a autoestima, a capacidade de controlar a sua ansiedade básica. Por quê? Porque toda criança nasce com essa ansiedade básica. Todos os seres humanos, né, têm um nível básico de ansiedade. O que vai fazer com que alguns controlem e outros não, é exatamente isso, né, que chamamos de primeiras identificações, a identificação primária e a identificação secundária. A qualidade dessas relações vai dar condição da criança poder ou não controlar os seus medos, as suas inseguranças, coisa que trataremos num outro vídeo. Acho que é o suficiente, falei nesse vídeo sobre a triangulação iniciária, vocês perceberam aí, né, que essa triangulação originária é a base de formação do eu. A criança primeiro se identifica com a imagem da mãe, se desidentifica, se identifica com a imagem do pai e, por fim, processa uma síntese que nós chamamos basicamente de ego ou eu, ok? Eu agradeço a todos vocês, eu vou terminando aqui o vídeo, vou pedir para vocês, né, entrarem no meu canal, compartilhar este vídeo, pode ajudar muitas outras pessoas, né? Curtam o canal, divulguem o canal, porque isso vai me ajudar a continuar esse meu projeto. O meu objetivo é oferecer àqueles que se interessam temas, assuntos ligados à psicanálise, à filosofia e outras ciências fronteiriças. Então agradeço a todos vocês e até a próxima semana. Um abraço.